Tudo bem com vocês? Boa noite, né? Esse é o horário que vocês estão assistindo essa aula. Então, meus queridos e amados alunos, nós estamos aqui para dar sequência aos nossos estudos, certinho? Então, vamos lá. Nós vamos para a aula 11. Hoje nós veremos a aula 11 e 12, certo? Dando sequência à aula que nós vimos semana passada. Na semana passada nós vimos o uso do objeto direto e do objeto indireto, para quem não lembra, certo? Então, o direto, em determinadas situações, ele substitui as coisas. E os dois pronomezinhos são, aqui eu coloquei para vocês, o lo e o lá, se referindo à terceira pessoa do singular, los e las, terceira pessoa do plural. Então, aqui, masculino e feminino. Certinho, então? Muito bem. O objeto indireto, ele substitui pessoas. Então, eu coloquei aqui para yo, para tu, para él, para ella, para usted, para nosotros ou nosotras, vosotros ou vosotras, ellos, ellas, ustedes. E aqui eu coloquei um C, que é a aula de hoje, que eu vou explicar justamente para vocês a troca do lo, lá ou le por se, tá bom? Então, aqui, ó, gente. Aula 11, dando uma lembrada aí para vocês, desculpa. Aula 11, página 90, certo? Então, meus queridos, vejam bem, eu coloquei dois exemplos aqui para vocês. Então, ó, o primeiro exemplo. Comprei uns livros para mim. Então, sempre que for preciso substituir o uso do objeto direto e indireto, a palavrinha ou as palavrinhas que vocês irão substituir pelo objeto direto ou indireto, ela vem sublinhada, ela vem destacada, ela vem chamando a atenção de vocês. Então, muito bem, o primeiro exemplo, comprei uns livros para mim. Então, eu sublinhei me, que é a pessoa, mim, a primeira pessoa, yo, e livros, que é o objeto. Então, vamos começar pela pessoa. Me equivale a mim, primeira pessoa, yo. Qual é o pronome que eu substituo por yo? Me. Então, eu marco aqui, ó, pequenininho, do ladinho, tá bom? Me. Livros, plural, masculino. Qual que é o pronome? Los. Então, tá aqui. Los. Lembram na aula passada? Se você, muitos vão dizer, puxa vida, Francisca, não lembro nem o que eu almocei. É verdade, né? Então, por isso que eu estou aqui, para relembrar sempre que é necessário, tá bom? Então, os verbos, vou marcar aqui nesse cantinho, tá bom? Porque hoje eu estou com um quadro que não é tão grande. Então, veja, os verbos, quando eles estão no presente, no passado e no futuro, os pronomes de objeto direto ou indireto, eles vêm antes do verbo, tá bom? Quando esses verbos estiverem no infinitivo, no gerúndio e no imperativo, esses pronomes virão depois. Então, o infinitivo, para quem não lembra, é o nome do verbo, certo? Então, qual é o infinitivo de comprar? Comprar. De amar, amar. De correr, correr. De vender, vender. De partir, partir. Então, é o termo mais fácil que tem. Por quê? Porque é o nome do verbo. Os gerúndios são aqueles verbos terminando em ando e indo. Então, por exemplo, gerúndio de cantar, cantando, de amar, amando, de comprar, comprando, de vender, vendiendo, de correr, corriendo, de dividir, dividiendo, de partir, partiendo, de los verbos regulares, porque supuestamente hay los irregulares. E imperativo, imperativo é aquele tempo que dá a ordem para a pessoa. O nome já diz, impera algo. Perfeito? Muito bem. Então, presente, passado e futuro, antes.
imperativo, gerúndio e infinitivo depois. Muito bem? Então, voltando para o exemplo, meus queridos, vamos lá. Com força, com garra, com ânimo. Vamos lá. Comprei uns livros para mim. Então, aqui, ó, o verbo comprei. Comprei. Ó, gente, eu já comprei estes livros. Passado. Então, ó, passado vem antes. Sempre quando for substituição dos dois pronomes, objeto direto e indireto, o indireto vem sempre primeiro. Atenção a esta observação. A pessoa sempre vem primeiro, tá certo? Então, ó, pessoa, livros, los, aí o verbo, comprei. Certinho? Então, ó, comprei uns livros para mim. Se me los comprei. Me para mim, los, substituindo os livros. Perfeito? Vamos para a segunda frase. Desculpa. Mandei as cartas para ela. Nós vamos ter que substituir ela e cartas. Ela, pessoa, né? Ó, lá ou lê. Então vamos colocar o lê aqui, porque é pessoa, tá bom? Vamos colocar o lê. E cartas, feminino, plural. Feminino, plural. Então, aqui, ó, las. Mandei, o verbo mandei, eu já mandei. É uma ação que eu já fiz, é uma ação que já foi realizada, tá bom? Então, é passado. Os pronomes vêm antes. Então, olha lá, pessoa, lê, cartas, desculpa, las, mandei. Certinho? Ó, lê, las, mandei. Muito bem, cheguei no ponto que eu queria. Chegamos na aula, na matéria de hoje, certo? Então, veja, não pode, meus queridos, está errado. Não pode ficar lê, las. Então, aqui está. Não pode ficar lo, lê, lá, lê, los, les, las, les. Por quê? Porque ocorre isso daqui, ó. Lê lá, lê. Não pode. Acontece algo que é chamado de cacofonia. Produz um som estranho. Por esse motivo, quando acontecer a substituição dos dois na terceira pessoa, seja do plural ou seja do singular, nós vamos substituir por se. Então, voltando, hein? Olá, galera. Atenção agora a dica aí. Quando acontecer a substituição da terceira pessoa, seja no singular, seja no plural, não pode acontecer lá, lê, lo, lê, las, lê, não pode, tá bom? Então, daí nós trocamos o da terceira pessoa indireto por se, e o direto repete. Então, aqui, ó, essa frase está errada. Tá bom? Então, ó, lê, las, mandei está errado. Eu vou substituir este lê por se. Então, a frase correta é esta daqui, ó. Se las mandei. Tudo bem? Pensem aí um pouquinho, reflitam, vão marcando as dúvidas para que possamos esclarecê-las num próximo encontro futuro. Tá bom? Vou elaborar outro exemplo para vocês, tá bom? Anotaram este? Certinho aí? Vou elaborar outro exemplo, então, já posso apagar aqui? Perfeito. Regalamos una muñeca Mercedita. Muito bem, aqui está o exemplo. Regalamos uma muñeca Mercedita, ou seja, presenteamos uma... Desculpa, calma lá, Francisca, vamos lá, respira.
presenteamos uma boneca a Mercedinha. Mercedes no diminutivo, tá bom? Então aqui, ó, a pessoa Mercedes, muñeca, a coisa. Regalarmos, presenteamos, eu presenteio, tu presenteias, ele presenteia, nós presenteamos. Então, esse verbo está em que tempo? No presente. Lembram? Presente, passado, futuro, os pronomes vêm antes desse verbo. Então, aqui, Mercedita, pessoa. Ó, eu posso colocar lá e eu também posso colocar lhe. Mas o lá não é só para coisas, não, pode ser para pessoa também, certo? E quando vocês quiserem colocar sempre lhe, acontece também um fenômeno que eles chamam de leísmo. Ah, e se colocar o loísmo, estão certos? Sim, estão certos, gente, depende da região, tá certo? Então vamos colocar o lhe desta vez. Lê também poderia ser lá, tá bom? Por quê? Porque é Mercedita. E a terceira pessoa, os pronomes estão indicando ali, referente à terceira pessoa. Muñeca, coisa. Aí sim, só pode ser lá. Aí vem o verbo. Então aqui está. Lá, regalamos. Lá, regalamos. Não. Então eu vou substituir, certinho? Este lê. Lembram daquela explicação que eu dei para vocês? Olha lá, o C entre parênteses. Então aqui, ó, C lá. Se lá regalamos. Aí está a frase completa e a frase correta. Entenderam? Ficou claro? Bom, a vantagem desta aula é que ela pode ser assistida quantas vezes vocês quiserem, quantas vezes for necessário e o horário que melhor atende às necessidades de vocês, certo? Muito bem, meus amadinhos. Então vamos praticar? Vamos praticar um pouquinho, né? Vamos agora para a página 94. Por favor, vamos fazer os exercícios de assimilação. Então aqui na página 94, nós temos um pequeno trecho de um texto de Don Quijote de la Mancha. Então vejam, diz assim, ó: Llegaron en estas pláticas al pie de una alta montaña, que casi como peñón tajado estaba solo entre otras muchas que la rodeaban. Corría por su falda un manso arroyuelo y hacíase por toda su redondez un prado tan verde y vicioso que daba contento a los ojos que le miraban. Muito bem? Aqui está um texto de somente 3 linhas, certo, gente? Então vejam, lá no finalzinho apareceu le miraba, certo? Então daí o que pede esse exercício? Diz assim, ó: en el fragmento citado, o que eu acabei de ler para vocês, el pronombre le. Vejam, neste caso, chamando a atenção de vocês, este pronome, ele não apareceu destacado, gente. Ele não apareceu destacado em forma dele estar sublinhado, estar em negrito, estar entre aspas. Então, nesse caso, por isso que eu tive que ler o texto para vocês, para mostrar que ele estava lá na última linha, certo? Então, ó, le miraba. Este le está substituindo algo, né, que está na terceira pessoa. Então, olá, le miraba. Ele substitui, opção A, substitui a la frase un manso arroyuelo. B, ha incorporado los usos del artículo neutro. C, ha asumido la función del pronombre lo. D, reemplaza a los personajes de la historia. Então, gente, vejam assim, ó. Ele substitui a frase. Não, ele não está substituindo a frase, né, gente? B, ele incorporou o uso do artigo neutro.
Não, porque aqui nós não trabalhamos o artigo neutro. O artigo neutro, né, ele vem antes, é advérbio, de adjetivo, de verbos no particípio, antes de, antes de que, enfim, uma aula anterior que eu já dei para vocês, certo? Então, ele substitui os personagens? Não, ele assumiu a função do pronome lo. Então, é a letra C. Certinho, gente? Muito bem, vamos para a página 95 agora, por favor. A opção 11.2 diz assim, ó, elige a resposta adequada. Então, eles querem a resposta correta. 100 anos de soledad es encantador. 100 anos de soledad é um livro, gente. É um livro que foi, é um livro muito famoso, certo? Ele foi escrito por Gabriel García Márquez. Então, diz assim, a frase é esta. Si quieres ler... bien, agora mesmo. Então vejam, gente, vocês já sabem, essa questão aqui pode ser bem uma pegadinha, né? Porque diz só assim, ó, 100 anos de soledad es encantador. E quem não sabe que é um livro? Não é verdade? Pode ter sido um filme. Pode ter sido uma história qualquer. Pode ter sido um acontecimento, mas neste caso também tem uma dica. Olha lá, ó. Se queres ler, então aqui a gente já sabe que pode ser, se é para ler, pode ser um livro, pode ser um artigo, né? Pode ser um texto, tá bom? Então, vamos supor que vocês cheguem à conclusão que é um livro, que é um texto. Livro. Masculino singular. Qual que é o pronome? Lo. Aqui o espaço já apareceu depois do verbo. E no segundo, antes do verbo. Por que no primeiro está antes do verbo? Está depois do verbo? Porque o verbo ler está no infinitivo. Lembram que eu expliquei? Infinitivo, gerúndio, imperativo, depois. Presente, passado, futuro, antes. Então, ó. Si quieres leerlo bien, te lo presto ahora mismo. Se você quer lê-lo bem, eu te empresto agora. Ou te lo presto agora. Letra C. 11.3 diz assim, ó. Esta cuestión se refiere a los pronombres complemento directo e indirecto. Marca lá correta. Então aqui eles explicam que essa questão, eles estão trabalhando os dois pronomes, tá bom? Tanto do objeto direto quanto de indireto. E eles querem a opção correta. Então tem as frases ali, nós vamos marcar a correta. Veja. ¿Quién os ha enviado esse paquete? Os lo ha enviado mi prima. Gente, este os é para quem? Veja, yo, tú, ele, usted, nosotros, vosotros. Vosotros são vocês, de uma forma geral, certo? Tratamento informal. E ali diz que quem que entregou? Quem que entregou o pacote? Quem que enviou o pacote? Minha prima. Minha prima é terceira pessoa, então não poderia ser os. Essa aqui está errada. B. ¿Quién me envía estas rosas? Le las envía Juan Pedro. Lembram que eu falei para vocês? Le, la, le, los. Não pode? Então essa frase está errada. C. ¿Me dejas el bolígrafo? ¿Me deixas a caneta? No puedo. Lo necesito. Então vejam. Bolígrafo, coisa. El bolígrafo, masculino singular. Aqui, meus amados, pode ter uma pegadinha. Que tipo de pegadinha? Porque para nós é a caneta. Quando eu falo nós, brasileiros, tá bom? A caneta. A caneta, uma palavra feminina. Para eles, el bolígrafo, palavra masculina. Por isso que foi aplicado o lo. Essa frase está correta. Tá bom?
Vamos analisar as outras. ¿Quieres a tu tía? Sí, lo quiero mucho. Gente, tia, feminino, não pode ser lo, tinha que ser la. Sí, la quiero mucho. Sí, le quiero mucho. As duas formas, mas não poderia ser lo. E, ¿sabes que me voy a Espanha? No, no le sabia. Aqui, a pessoa vai para onde? Espanha. Espanha, um país, um acontecimento, algo. Então tinha que ser lo. Algo que vai acontecer. No, no lo sabia. Então a correta é a letra C. 11.4. Marca las alternativas correctas en relación a la colocación de los pronombres. Então aqui nós vamos marcar a alternativa correta segundo a colocação desses pronombres, tá bom? Ou seja, a colocação vem justamente de encontro à explicação que eu dei para vocês. Presente, passado e futuro, os pronomes vêm antes do verbo. Infinitivo, imperativo e gerúndio, os pronomes vêm depois do verbo. Então vamos lá, frase 1. Se está cortando las uñas. Amados, vejam. Se está. Está, presente, se está na frente, tá certo? Está se cortando las uñas. Olha lá, ó. Cortando. Esse verbo veio antes. Cortando, ando, é gerúndio. Esse pronome tinha que estar depois. Está cortando-se las uñas. Essa frase está errada. 4. Me lo voy a comprar. Vejam, me lo. Me, eu, primeira pessoa, lo, eu vou comprar alguma coisa, certo? Então lá, ó, voy, eu vou presente. Os dois pronomes estão antes, correto? E não aconteceu o caso de lê lá, lê e assim por diante. Essa frase está certa. 8. Voy, me lo comprar. Viram o comprar e o lo na frente? Não pode. Comprar está no infinitivo, esse pronome tinha que vir atrás. Quiero la verdad, dímela. Então, diga, do verbo dizer. Di, é uma ordem, é o imperativo. O me para mim, lá o quê? A verdade, o acontecimento. Então, depois, essa frase está correta. Então, as corretas são a colocação 1, a colocação 4 e a colocação 16. Total, 21. Certo? Essa daqui da UEL é interessante nós fazermos porque justo é uma questão que caiu em vestibular e dessa forma vocês poderão observar como pode ser cobrado o uso do objeto direto e indireto. Então, diz assim, ó, analise o fragmento a seguir. Aí começou o fragmento. Se era sospechoso, se era suspeito, ¿por que não se le detuvo al salir del edificio vigilado por los agentes? Y en cambio, se le permitió subir a un autobús y después entrar en una estación de metro, sabiendo que eran los lugares de mayor riesgo para la seguridad. É correto afirmar que os termos em destaques referem-se ao quê? Então lá, ó, gente, se, lê. Então, se, terceira pessoa, certo? E o lê, alguma coisa, tá bom? Então, vamos ver. Essa daqui não está difícil, se vocês prestarem atenção. Vejam em português. Se era suspeito, por que não o detiveram, não prenderam ao sair do edifício? Vejam, meus queridos. Se prende a alguém. Nesse caso, que pode prender alguma coisa, né? Então, se prende a alguém. Ao sair do edifício que estava sendo vigiado pelos agentes. Então, tinha o quê? Tinha agentes, tinham policiais que estavam vigiando o lugar, né? E foi perguntado por que se ele era suspeito, deixaram que ele saísse do edifício. Então, aqui já está, gente. Esse se lê está substituindo quem? Aos agentes policiais, a uma estação de metrô, ao edifício vigiado pelos agentes policiais, aos lugares de maior risco ou ao suspeito? Gente, se ele era suspeito e deixaram sair, está substituindo o quê? O suspeito. Tá bom?
11.6, é a letra E. 11.6. En la frase, Pablo le pidió a Antonio un gran favor. El pronombre personal subrayado tiene función de, então, ó, Pablo le pidió a Antônio. Objeto direto, indireto, sujeito simples, complemento circunstancial. Gente, complemento circunstancial, nós não estamos vendo. O sujeito simples, nós não estamos vendo. Então, ó, Pablo le pidió a Antônio. Se ele pediu a alguém. Objeto indireto. Letra B. Certinho? Então, eu peço que vocês façam o texto que foi cobrado pela PUC, resíduos, despilfarro de recursos. Despilfarro seria esbanjamento, desperdício. Façam essa interpretação. Certinho? E agora, tem uma outra que eu quero que vocês façam. Na página 98 da UEM, La Carta, de Violeta Parra. São 1, 2, 3 questões referentes a essa interpretação. Eu já pedi uma vez para vocês e vou reforçar que vocês façam mínimo, de cada aula, pelo menos uma interpretação, certo? Se vocês fizerem mais, melhor. Página 100, aula 12. O que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver os numerais ordinais e cardinais. Então, deixa eu só apagar aqui. Então, o que nós temos aqui? Nós temos os numerais cardinais. Gente, os numerais cardinais eu peço, antes de mais nada, que vocês vejam a escrita deles, certo? E o que eu tenho a dizer para vocês dos numerais cardinais? Deixa eu marcar aqui, aula 12. Numerais cardinais e ordinários. Página 100. Então, veja, os numerais cardinais, prestem atenção no numeral 2, certo? Não existem em espanhol duas, sempre será dos, tanto para masculino quanto para feminino. Então, por exemplo, aqui há dos mulheres e dos homens. Então, mulheres, feminino, homens, masculino. Da mesma forma, eu usei o numeral 2. Entre unidade e dezena maiores que 30, esses numerais vão ser separados por Y, que seria Y em espanhol. Então aqui, ó, vejam esse exemplo. Ó, 36, eu coloquei o exemplo. Ele é maior que 30, então ele vai ser escrito separado. Então, ó, 36. Certinho? Vejam esse. Unidade e dezena. Eu formo 24. 24 é menor que 30. Então eu vou escrever tudo junto. 224. Então, ó, 224. Certo? Ó, escrevi tudo junto. Certinho? Vamos ver esse daqui. Unidade e dezena. 76 é maior que 30. Eu vou escrever separado. 2.476. Viram? Então, por que eu não posso colocar 2.476? Não posso, sabe por quê, gente? Porque eu só posso usar Y, Y em espanhol, em unidades e dezenas maiores que 30. No caso aqui, ó, já é centena. Então eu não posso, não é permitido, está errado. Só podemos, repetindo, hein? Só podemos usar Y, Y em espanhol, entre unidades e dezenas maiores que 30. Então esse numeral seria 2.476.
vou passar para vocês é esse daqui, ó. Veja, unidade de zero. 5 é menor que 30. Eu não vou usar Y. Então, olha, 1005. Muito bem. Enquanto vocês fazem as anotações de vocês, referente a essa explicação, eu vou fazer mais uma aqui, tá bom? Eu quero que vocês prestem atenção aqui que tem uma diferença em relação ao português. Então, vejam. 3 zeros, 1000. Igual ao português, tá bom? 1000. 6 zeros, milhão. 9 zeros, 1000 milhões. E 12 zeros, bilhão. Então, vejam, em português, 1000, milhão, bilhão. Aqui está a diferença, hein? 9 zeros em português seria bilhão. Em espanhol é 1000 milhões. Aí depois que vem o bilhão, que seria 12 zeros. Certinho? E o numeral ordinal. O que eu tenho a dizer para vocês do ordinal? Deixa eu pegar o X que caiu aqui. Do numeral ordinal, eu tenho que fazer uma observação para vocês somente com 2 numerais. Quais são eles? Primeiro e terceiro. Por que com esses 2 numerais? Porque quando eles vierem acompanhados de uma palavra que seja substantivo, que esteja no masculino e no singular, o que acontece? Perde a última letra. Então, ó, não é macete, é uma regra. Quando vier seguido de uma palavra que esteja no masculino, singular e masculino, que seja um substantivo masculino singular, passa de primeiro para primeiro, de terceiro para terceiro. Então, como é que vocês vão lembrar? Ó, SMS, substantivo masculino singular. Então, um exemplo. Este não, voy a poner Juan es mi primero livro. Então veja, primeiro livro. Primeiro veio seguido de livro. Livro é um substantivo? Sim, ele é um substantivo. Está no masculino? Sim, está no masculino. Está no singular? Sim, está no singular. Essa frase está errada, gente. Juan es mi primer libro. Vivo en el tercero piso. Piso aqui é o andar, certo? Então veja, piso é um substantivo? Sim, é um substantivo. Está no masculino? Está no masculino. Está no singular? Está no singular. SMS, essa frase está errada. Então, vivo en el tercer piso. Certinho? Beleza. Na página 101, vocês vão observar a escrita dos numerais ordinais. Então, prestem atenção que a partir do 11º até o 19º, eles são escritos todos juntos e perde o acento do 10º, certo? Muito bem. Vamos agora para a página 103. Então, aqui tem um texto, 12.1. Aqui tem um texto referente a Gisele Bündchen, certo? Então, vamos ver. Diz assim, ó. Lê a reportagem seguinte e haz lo que se pide. O que eles pedem?
Señala la alternativa que corresponde a la pronuncia correcta de los años 2012 e 2013 em espanhol. Então vejam, neste caso não foi necessário nem a leitura do texto, certo? Então lá, ó, 2012, 2013, eu não usei Y, porque 12 e 13 menores que 30. 12.2, sobre o uso de los numerales ordinales, é correto escrever, então lá, 4 com Q, tá errado, é com C, já elimina essa. Primeiro, terceiro, noveno, tá certo. Primeiro, terceiro, quarto, de novo, quarto com Q, tá errado, é com C. Vigésimo, cero e quarto. Vigésimo, cero e quarto. Vigésimo. Ah, aqui, gente, eu uso dos ordinais, né? Então, o cero não é ordinal, por isso está errado. E 1, 2 e 4. Não, aqui são cardinais, eles querem ordinais. Então, é a letra B. 12.3 do DESC. Los números cardinales 525 se leem respectivamente. Então, ó, 500 e depois 25. Eu estou vendo na página 101 de vocês que os numerais eles não estão escritos. Então, o que eu peço? Eu peço que vocês façam um trabalho de pesquisa e completem essa tabela da página 101 escrevendo os numerais. Então, 12.3 é a letra A. 12.4. 12.4 é da PUC. Vamos fazer esta. Então, diz assim, na encuesta del diário La Nación, ou seja, na pesquisa, encuesta é uma pesquisa, participaram 2.780 pessoas. Indique a escritura correta desse número. Então, ó, 2.780, letra A. Então, estas são algumas ideias de como podem ser cobrados os numerais, tanto ordinais como os cardinais. Então, eu peço que vocês façam as outras questões, tá bom? E que, por favor, façam a página 106, Una derrota de la civilización. Foi um texto que caiu na ACAF. E façam as questões 16, 17 e 18. Então, meus queridos, por hoje é só. Muito obrigado pela atenção, muito obrigada pela atenção. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta la próxima semana. Buen estudio. Adiós.